em 2020, Covid foi a doença que mais matou brasileiros. Tá? Então ela ganhou das doenças que atualmente mais matam os brasileiros, que eram as doenças cardiovasculares e câncer. Covid matou mais do que doenças cardiovasculares e câncer no ano de 2020. Uma pandemia extremamente grave e que foi extremamente negligenciada e tratada não da maneira correta pelos nossos governantes, e assim como governantes de diversos outros países, né? Mas em particular, Estados Unidos e Brasil foram os dois piores países no manejo da pandemia. E hoje eu diria que o Brasil é o pior país no manejo da pandemia. Primeiro porque a gente é o segundo em número de mortes, só atrás dos Estados Unidos. No entanto, a gente não tem um plano claro de como sair desse problema do Covid. Enquanto os Estados Unidos vacinam sua população em ritmo acelerado, a gente não tem planos para vacinar na mesma velocidade. A gente não tem nem compra de vacina garantida. A gente começou a vacinar, vacinamos aí 5 milhões de pessoas. Faltam 205 agora milhões de pessoas, que a população do Brasil é 210 milhões, né? E vários estados vão interromper suas campanhas de vacinação porque não tem mais doses. Então, é um problema extremamente grave, é um problema que não está em controle. A gente está, inclusive, pior que no começo. A gente está chegando aos recordes de morte por dia. Voltamos a ter mais de 1.000 pessoas morrendo por dia por essa mesma doença. Como a gente teve lá no meados de abril em diante do ano passado. Estamos há quase 4 semanas com mais de 1.000 pessoas morrendo por dia. É uma situação extremamente grave. A última live que eu fiz a esse respeito, a gente tinha 187 mil pessoas mortas por Covid. E hoje a gente já passa de 240 mil. Isso em números oficiais. Possivelmente a subnotificação a gente deve ter muito mais. Se a gente não tiver uma ação muito rápida enquanto país, se o governo não tomar a frente e resolver comprar vacinas e vacinar, porque é a única saída para o Brasil, a gente vai chegar certamente a 300, 400, talvez 500 mil pessoas mortas até o fim do ano. Uma verdadeira tragédia o que está acontecendo no Brasil. É a pior catástrofe da história do país. Tá? Só para deixar bem claro, nenhuma outra condição única matou tanta gente quanto o Covid. Nenhuma guerra matou tanta gente quanto o Covid. Nenhum problema de saúde pública matou tanta gente quanto o Covid. Tá? Extremamente grave. Só para botar em perspectiva, né? A gente, quem tem a minha idade, é mais ou menos em torno de 40 anos, viveu o começo da pandemia de HIV e AIDS, e era uma coisa que assustava tremendamente as pessoas, com toda razão, porque é uma doença extremamente grave. Hoje temos vários tratamentos, não temos cura ainda, mas temos vários tratamentos. A pandemia de AIDS matou no Brasil menos gente que Covid nos últimos 35 anos. Tá? Então o Covid matou mais gente em 10 meses do que a AIDS matou em 35 anos. Só para a gente ter uma perspectiva da gravidade do problema. Obviamente são doenças de transmissão extremamente distintas. No entanto, a magnitude do problema para o Brasil, botar nessa perspectiva, eu acho que é bastante relevante. A gente vê como é uma doença extremamente grave que está sendo extremamente negligenciada e tratada com extrema incompetência pelo governo. Extrema incompetência. E aí a gente pode mencionar diversas pessoas, mas em particular eu gostaria de dizer que o governo federal é um fracasso completo, o Ministério da Saúde é inexistente praticamente, e governos estaduais, alguns melhores, outros piores, mas nenhum excelente. Tá? Então, mas acho que em particular a ausência de ação do Ministério da Saúde, que a gente esperava que fosse coordenar uma resposta do Brasil como um todo, né? E simplesmente negligencia e por vezes boicota. Muitas vezes a figura do presidente da República boicota, não usa máscara, é contra a vacina, menospreza, chama de gripezinha, nunca levou a sério, nem se compadeceu, nem se confraternizou com o número crescente de mortes que a gente tem. Então, quando os líderes maiores do Brasil não dão um exemplo, a gente também possa fazer o quê? Fica cada um por si, fica as pessoas brigando umas com as outras em mídia social, porque atualmente as pessoas acham que o político é super-herói, né? Você tem que defender ou é seu ídolo, né? Quando o político, na realidade, ele tem um empregado, né? A função do governo maior é salvar a vida das pessoas, né? Quando o governo não está preocupado em salvar a vida dos cidadãos, eu acho que é um problema muito sério. Tá? Muito sério. E eu acho muito curioso esse discurso do patriotismo, né? É patriota na hora de comprar arma, na hora do cidadão de bem matar o cidadão de mal.
mas não é patriota na hora de salvar a vida dos seus compatriotas, né? Isso não está incluído dentro do rol do patriotismo, né? Salvar a vida de pessoas, seus compatriotas brasileiros como você, não faz parte do repertório dos patriotas atuais, né? Então é uma situação extremamente catastrófica enquanto sociedade também, ver que a gente é esse tipo de povo, né? Eu espero que a gente aprenda alguma lição e melhore um pouco depois dessa história toda.